vez só, tá bom? Hã? Vou fazer mais um, Guri? Que tá aqui preparado aqui, ó. É esse aqui, ó. Eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas, cada tipo. Uma tarde, ao voltar lá atrás, me faltava uma, as ovelhas por deixo a e pelas montanhas a buscá-la foi, aí cantou gemendo, tremendo de frio. Foram suas feridas, os dores dos ombros, ao pedir essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora as feridas, e quer te salvar. As 99 deixa-o abrir e pelas montanhas a buscá-la foi, encontrou gemendo, tremendo de frio. Foram suas feridas, os dores dos ombros, ao retiro voltou. Foram suas feridas, os dores dos ombros, ao retiro voltou. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar apresentando nossos louvores. Pai, nós apresentamos a adoração, o louvor desta noite, assim diante
no teu trono da graça. Queremos, diante do Senhor, ó Pai, nesta noite, apresentar a adoração, a oração que foi feita neste lugar, ó Pai, diante do Senhor. Pai amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus, assim colocamos diante do Senhor, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração e a oração, Pai, neste momento. Receba, Pai, a nossa gratidão também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas o Senhor também, ao pessoal de casa, né, que nos acompanha, Deus abençoe. Estamos aqui, né, mais uma vez. Nós vamos ministrar hoje, irmãos, a palavra que está em Tiago, sobre a oração, tá? Tiago 5. Tiago é o irmão de Jesus, Tiago 5, 14. Nós vamos trazer aqui a palavra da oração, tá? A oração que move o céu e transforma a terra. A oração que move o céu e transforma a terra. Tiago 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tremendo, né? Pai, diante da tua palavra, em Tiago 5, 14 e 20, estamos sobre esta mensagem. Pedimos ao Senhor, fale com a igreja, fale conosco, e assim seja para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Amados irmãos, queridos irmãos, então mais uma vez aqui estamos para a mensagem, a oração que move o céu e transforma a terra. Por que ela move o céu e transforma a terra? Amados, quando nós pedimos oração para alguém, quando nós nos deparamos com uma situação, né, de emergência, uma situação de uma enfermidade, alguém próximo, e nós pedimos esta oração. Quando nós pedimos a oração, irmãos, Deus já está tocando no nosso coração, e quando a oração for feita lá, vai mover os céus, né, e vai transformar aquela situação na terra. Então Deus trabalha dessa forma. Deus já moveu o coração daquela pessoa para pedir a oração sobre a enfermidade de alguém, e ali vai acontecer um grande milagre, algo interessante que vai mover, né, o céu e transformar ali na terra. Então a carta de Tiago, ela é prática, irmãos, ela é direta e profunda, espiritualmente, ela é espiritual, tá, essa carta. E aqui nos versículos finais do capítulo 5, Tiago encerra a sua carta ensinando sobre um dos maiores
poderes dados por Deus para nós, que é o que? A oração. Então ele nos ensina, irmãos, algo poderoso, que é a oração. Então a oração, ela move o céu e move a terra. Olha que tremendo. Vivemos em dias em que muitos conhecem sobre a oração, muitos, quase todos, mas poucos vivem uma vida de oração. Poucos vivem uma vida de oração. Precisamos melhorar mais nesse quesito. Eu também, todos nós. Tiago mostra que a oração cura, a oração fortalece, a oração restaura, a oração muda as circunstâncias, e a oração pode até trazer de volta quem se desviou do caminho. Lembra lá no finalzinho, lá no 20, vai falar, né? Então a oração tem o poder de tudo isso, de curar, de fortalecer, de restaurar, de mudar circunstâncias, o caminho, a situação. E tem também o poder de trazer a pessoa de volta para Jesus. Aquela pessoa que desviou, ou aquela pessoa que não conhece, né? Que não conhece a verdade. Não é apenas falar palavras ao vento, mas sim é tocar o céu, irmãos, com fé. Não é somente palavras em vão, mas tocar o céu com fé. Está difícil orar nos tempos atuais, está difícil orar, irmãos, porque a preocupação é tanta, né? Que a gente não tem tempo, parece, de orar, né? Mas é muito bom orar, muito bom praticar essa ação que Deus deixou para nós, que é poderosa, tá? Então a oração, ela é um recurso para todos os momentos. Nós oramos aqui hoje, culto de oração, tá? E a gente intercede por alguém, a gente ora por alguém, Deus faz uma obra, e tem muitos testemunhos de oração, muitíssimos, né? Aí ele começa assim, está no 14, está alguém entre vós doente? Faça uma oração, né? Chama os presbíteros da igreja, chama o pessoal da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. Azeite. Nós temos aqui, nós carregamos hoje um azeite, né? Desde quando a gente converteu. E tem um azeite na igreja também. É mirra, esse é o mirra, né? Então é um azeite que a gente ora. Então a gente unge também, né? O enfermo, a pessoa, né? Tiago mostra que a oração não é somente para emergências, tá? Mas ela deve fazer parte de uma vida diária. A gente orar todos os dias. Quem ora todo dia aqui na igreja? Vamos ver? Ninguém? Já oramos hoje, né? E aí em casa, quem ora todos os dias? Amém? Glória a Deus, isso aí. Ora em casa, ora na rua, ora em espírito, ora alto, ora baixo, não tem problema, né? O importante é orar. A pessoa que tem pessoas, olha só, a pessoa que ora, ela é fortalecida, tá? Então, há pessoas que ela só ora em determinados momentos. Quando acontece alguma coisa, quando é um momento de dor, quando ela está buscando Deus no desespero, aí ela ora, né? Quando ela quer ganhar alguma coisa, então ela só dobra o joelho quando alguma coisa falha. Então há um tipo de pessoa que é assim, né? Mas Tiago nos ensina que nós devemos orar. Se está sofrendo, se está doente, ore. Se está alegre, vai falar, né? Cante louvores, adore, louve, né? Se está enfermo, chame a igreja para orar. Então, é o momento em todos os momentos, é momento de oração, tá? Nós oramos de ação de graças, nós oramos para agradecer ao Pai por tudo que tem feito por nós, e também usamos o poder da oração para interceder por alguém, e também orar com imposição de mão, ungir. E a Bíblia fala que a oração da fé salvará o doente. Então vai chamar
os obreiros, vai chamar as pessoas, né, os pastores, alguém lá da igreja, e ele vai ungir aquele enfermo, se tiver alguém doente, né? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Oração, tá vendo? Ou seja, a oração ela deve estar presente em todas as fases de nossas vidas, o tempo inteiro, tá? É uma revelação espiritual. Quem aprende a orar nos dias comuns terá força para vencer todas as batalhas diárias, tá? Assim, quando vem algo difícil, você consegue vencer, porque está acostumado a orar. A oração da fé vai produzir a cura, é o que está falando aqui no 15, né? A oração da fé salvará o doente. Salvará o doente. Olha só, a oração da fé salvará o doente. Tiago fala sobre os presbíteros ungirem o enfermo com óleo. Muitas das vezes, né, irmão, a gente faz esse trabalho de ungir a pessoa. Ou às vezes ungir o enfermo ou ungir a própria pessoa. Não precisa estar nem enfermo, né? Mas aqui no caso é o enfermo. Então o óleo representa a consagração, a presença do Espírito Santo hoje, né? E uma separação para Deus. Então isso é a unção, tá? Então tem unção também. Ó, amados irmãos, eu participei de algo assim faz pouco tempo, de ungir uma pessoa e Deus recolher. Então acontece muito, ainda mais na capelania, no trabalho de capelania. É ungir a pessoa lá, a pessoa está, né? Aí Deus recolhe. Muitas das vezes aconteceu, muitíssimas vezes. E é parte do ministério, parte da obra. A gente já viu muitas pessoas partirem. Que coisa, hein? A gente vai lembrando as coisas, né? Quantos anos lá na Santa Casa, irmão? São 10 anos. 10 anos direto, sem parar, 3 vezes por semana lá na Santa Casa. Agora deu uma paradinha, né? Mas foram 10 anos seguidos, então nós vimos muita coisa, muito testemunho. Quem sabe, né? Um livro um dia, quem sabe um livro. Quem sabe vai para o livro, nas mãos de Deus, né? Então, a separação para Deus, né? Mas o poder de Deus não está no óleo, tá, gente? O óleo é um instrumento ali, é um elemento também que ajuda, mas seu poder está em Deus, não no óleo, tá? Então não pode a pessoa idolatrar ali aquele óleo, é apenas um óleo, mas ele é consagrado para servir na obra de Deus, né? Isso Deus, o próprio Deus nos deu para ungir as coisas, ungir as pessoas, né? Então a expressão, a oração da fé significa, não é uma oração mecânica, é uma oração feita com confiança, né? com a dependência de Deus, com uma entrega, né? Esperança em Deus. É importante, né? Nem toda cura acontece, irmãos, assim, instantâneo, né? Mas toda oração sincera produz fortalecimento espiritual, consolo, paz, renovo. E Deus continua sendo soberano. Muitas vezes Jesus curou, não foi imediato. Ele falou, vai lá e lava lá no tanque de Siloé. Não curou na hora. Os 10 leprosos, vai lá e se apresenta lá para o sacerdote. Não curou na hora. Tem mais, outras histórias por aí vai. Mas tem umas que ele curou na hora. Como o paralítico do tanque de Betesda, o paralítico que desceu lá por um telhado, curou na hora. Então é assim, a cura acontece no momento de Deus, tá? A igreja que perde a prática da oração, ela perde a força espiritual. Já é sobre a igreja, tá, gente? Então, existem batalhas que exigem confissão e restauração. Então aqui, irmão, nós lemos aqui, né? O 15, que é a oração da fé salvará o doente. Então vai ser ungido aquele doente ali, e a oração ali em cima dele, em posição de mão. Minha mão está queimando, irmãos. Meu pai. Queimando a mão. Pegando fogo. E a oração em cima da pessoa ali, irmãos, Deus vai operar e vai curar aquela pessoa com a unção do óleo, tá? Então olha a importância, né? E a oração salvará o doente. E
o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Aí existem as batalhas também sobre a confissão e restauração. Confessai no 16, confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai as vossas culpas. Este texto não está falando de exposição, se humilhar, irmãos, para ficar falando as coisas, não. Ele está falando de restauração. Sabe, pedir perdão, confessar, mesmo eu fiz isso, me perdoa, então está ali, está colocando para fora isso, para falar com Deus, né? Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas estão feridas por dentro. Irmão, e é ruim, né? Às vezes a gente deixa entrar coisa, irmão, que aquela pessoa irrita a gente só de olhar para ela. Existe isso. Tem pessoas que acontece isso. E não pode, né? Não podemos deixar, porque a gente vai se enfermando por dentro, né? Nosso coração vai se enchendo disso, né? Então, tem pessoas que estão feridas por dentro, elas têm que colocar isso para fora. Carregam culpas, pecados escondidos, dores não tratadas, irmãos. Olha só, feridas escondidas que chamam, tá? Coisas, terrível isso, né? Isso afeta a alma, afeta a fé, afeta a comunhão com Deus. Mas Tiago ensina para nós, olha só, confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros. Irmãos, quando nós oramos por aquela pessoa que nos ofende, oramos por o inimigo que está lá nos atacando, é bom, viu, gente? É bom, a gente mesmo se liberta. Tem pessoa que ataca a gente vai e ora por ela. Aí fica até sem graça. Quantas pedradas nós tomamos aqui, né? E a gente olha para a pessoa que está tirando pedra, eles ficam até sem graça quando vê a gente. É desse jeito. A gente pega, abraça e pega na mão. É isso que é o que o Tiago está falando, né? Então te bota isso para fora, né? Isso cura, porque senão fica afetando a alma, a fé, a comunhão com Deus. O Tiago ensina que a cura também passa pela sinceridade diante de Deus. Então, existem muitas enfermidades que elas são emocionais, espirituais, relacionais, que só não são vencidas porque não há esse quebrantamento de coração. As pessoas estão fechadas, às vezes fica guardando rancor, guardando mágoa, mesmo sendo de Deus, irmãos, mesmo sendo cristão, né? E não pode. Então, confessar essas culpas e orar um pelos outros. Ora pelos irmãos, ora para aquele que persegue, ora para aquele que fala mal. Normal, né? Falar bem, fala também, mas a maioria fala mal. Você faz, fala, não faz, fala, nunca vai agradar todo mundo, mas é assim mesmo. Então, a oração de um justo, aí ele fala lá no segundo, na parte B, né? Para que sareis, olha só, então orais uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando a oração é feita, irmão, de coração sincero, por aquele que é justificado, tá? O justo é aquele que foi justificado por Jesus, né? Então, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ora e acontece, ora e Deus abençoa, ora e acontece o milagre. Esta é uma declaração, né, forte que a Bíblia fala para nós, tá? O justo, a oração do justo, o justo não é o que é perfeito, tá? Significa pessoa perfeita, que perfeito não tem, perfeição não existe, mas significa que ele vive na presença de Deus, né? Ele busca santidade, ele busca intimidade com Deus, anda em comunhão com o Senhor. Então é uma pessoa que foi justificada, ela está na presença de Deus. Então ela vai orar, vai acontecer algo bom. Ela vai orar, por isso que a pessoa, vou pedir oração para ele, para ela, porque ela tem mais presença de Deus, né? Vou pedir para esse crente, o crente tem mais força espiritual. Eu te escuto lá, né? Vou pedir oração para os crentes, a oração dos crentes é forte, poderosa. O povo que grita lá na igreja, canta alto, né? Então acontece, irmãos. Então é isso, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus opera sobre aquela oração, tá bom?
Então a oração do justo, ela rompe cadeias. Rompe cadeias, olha só que poder de oração. Abre portas. Vence guerras espirituais, com certeza. Vence guerras espirituais, tá? Traz resposta, irmãos, do céu. A oração vence guerras, batalhas espirituais e traz resposta do céu. Move o céu e transforma a circunstância na terra. Tá? Irmãos, o inferno teme, tá? Um homem ou uma mulher que sabe orar. Um homem ou uma mulher que sabe orar no Espírito, que sabe orar no nome de Jesus, que tem o temor do Senhor, o inferno treme, tá? Mas tem muitas pessoas que cantam hino, que pregam, que falam muito bonito, mas ora pouco. Tem essa deficiência, né, na parte espiritual, né, ora pouco, e não tem essa eficácia na oração. Mas tem outros que têm um chamado mais forte de intercessão, e ora, e acontece milagre, acontecem coisas maravilhosas. E grandes testemunhos, irmãos, para a glória de Deus, este ministério tem, nós temos, vocês têm, eu creio que cada um de vocês tem um grande testemunho. Se for contar testemunho, irmãos, cada um dá 3 testemunhos assim, ó, fácil, sobre a oração, sobre o que Deus faz quando nós oramos, né, como um justo ora, um servo de Deus, tá? Então, sem a oração não há fogo, não há autoridade e também não há intimidade com Deus, tá? Estou seguindo rapidinho aqui, tá bom, gente? Dá 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem normal, né? Só que era Elias, né? E orando, pediu para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Olha só, pode falar, não vai chover não, hein? Pronto, parou a chuva. Elias era homem semelhante a nós, tá? Tiago usa o exemplo do profeta Elias. Isso é extraordinário. Por quê? Ele não diz que Elias era um super homem de Deus, super espiritual. Não, ele era homem como nós, eu e você, simples. E assim, ele orou e Deus ouviu. Olha como coisas maravilhosas quando acontecem. Deus honra a nossa fé, irmãos. Você ora e daqui a um pouco acontece um milagre. Olha que maravilha, Deus honrando, né? Então ele era um homem semelhante a nós, tá? Elias sentia medo, enfrentava crises, tinha momentos de fraqueza, tá? Também se cansou emocionalmente. Opa, essa área é muito difícil, tá? Também se cansou. Mas quando ele orou, o céu fechou, tá? O céu primeiro fechou, 3 anos, 6 meses, depois o céu abriu. Falou, pai, agora estou orando para que chova. Aí desceu água, tá? E a chuva voltou. Então ele compara aqui o poder da oração, irmãos, o poder da oração de um justo que pode muitos seus efeitos, tá? Então é uma revelação poderosa, tá? Que eu posso orar e vai acontecer um milagre. Você pode orar e vai acontecer um milagre. Vocês podem orar que vai acontecer um milagre, irmãos, porque nós somos servos de Deus. Você é servo de Deus, você é uma serva, você é um servo de Deus. E a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Ora com fé, vai ver milagre. Se crês, verás a glória de Deus. Amém, gente? Então, o segredo não estava em Elias, que era um homem normal como nós, mas o segredo estava no Deus que respondia a Elias. Então o segredo não está na oração minha, na sua oração sua, mas na oração, está na resposta de Deus, que responde para nós a nossa oração, e acontece um milagre. Então era Deus, né? Não é preciso ser famoso, ou ser poderoso, ou grandioso, tá? Para ter uma oração poderosa. Você pode orar e acontecer milagres. Você tem que ser um servo de Deus, só isso, íntimo com Deus. A oração também, ela resgata vidas, tá, irmão? Agora a parte final, tá? O último versículo. É o 19. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, afastado,
e alguém converter, ou seja, vai orar para aquela pessoa, vai interceder, tá? Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, o pecador, salvará salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Por quê? Porque vai orar, aquele homem vai ser tocado, ele vai entregar para Jesus a sua vida e todos os seus pecados serão perdoados. Olha só, se alguém dentre vós se desviar da verdade, Tiago termina falando sobre restaurar quem se desviou. Olha que tremendo, hein? Restaurar quem se desviou. Então pode acontecer, tá, gente? Pessoas que estão longe de Deus podem ser resgatadas, tá? Através da oração. Então, isso mostra que a oração não é apenas para milagres materiais, mas também a oração resgata almas, reconstrói famílias, traz filhos de volta, tá? Restaura ministérios. Portanto, meus amados irmãos, quantas pessoas já desistiram, esfriaram na fé, né? Abandonaram as igrejas? Quantas pessoas perderam o primeiro amor, tá? Mas Deus ainda responde oração, tá? Deus responde oração. Então, meus amados irmãos, Tiago termina a sua carta mostrando para nós que a oração, tá, é forte quando a igreja ela busca essa ferramenta, essa arma, tá? A igreja ela se fortalece quando ela busca essa ferramenta que é orar. E nós oramos, nós buscamos, nós colocamos de joelho e clamamos diante do Pai. A oração sustenta o fraco, cura o enfermo, fortalece o cansado, restaura o caído e move o impossível. O céu ainda responde oração, tá? Deus ainda cura, restaura, salva, renova e faz milagres. Quando a igreja se ajoelha em oração, o inferno se abala, o céu se move e milagres começam a acontecer. Amém? Vamos orar? Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, igreja. Uma ótica diferente sobre os versículos finais da carta de Tiago. Em nome de Jesus. Pai, em oração e em clamor, e também com este estudo, Pai, aprendendo um pouquinho mais sobre a oração, esta noite de oração, agradecemos, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, que venha se cumprir sobre nós esta palavra, que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Senhor, que possamos alcançar milagres através da nossa oração, a oração dos meus irmãos, a oração de intercessão, a oração daqueles que estão em casa, a oração daqueles que oram na igreja, a oração daqueles que estão orando, Pai, em seu trabalho, onde quer que esteja. Senhor, que nós possamos entender, compreender e praticar esta palavra de oração. Obrigado, meu Pai, por nos capacitar. Obrigado, Senhor, por nos abençoar com a Tua palavra, com a verdade do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por mais este momento precioso de palavra, de louvor, de adoração. E assim, meu Pai, que a oração possa alcançar muitas pessoas. Pai, também em relação a salvar vidas, a restaurar pessoas, a trazer de volta para a Tua presença. Que nós não possamos desistir daquele que está lá no fundo do poço, Senhor, que o Senhor pode resgatar através da oração de um justo. Assim, Pai, eu profetizo também nas famílias, nas mães, nos pais que estão orando pelos seus filhos. Senhor, que possa haver um milagre e que seja contado aqui, Senhor, para nós, aqui neste ministério, um milagre de restauração daquela pessoa que já ouviu falar do Senhor Jesus, mas está afastado. É um filho querido que através da oração o Senhor pode trazer de volta. Assim, Pai, nós profetizamos, assim nós entregamos esta mensagem diante do Senhor, diante do Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Nos vemos no próximo culto, que é domingo, né? Se Deus assim permitir, se Deus quiser. Estaremos aí de volta para trazer uma mensagem e também louvar e adorar ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz, Senhor Jesus.